Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Sem Barbas na Língua. Estamos em modo remoto e a gravar isto a uma hora que não é costume. Já é noite lá fora e nós aqui a gravar. Porquê, Hugo? Porque hoje era um episódio essencialmente dedicado ao fim de relações e às relações amorosas, e eu pensei que nós tínhamos que apimentar a nossa relação. Estávamos aqui na rotina. Sim. Tu até fizeste uma canção sobre isso, não é? O Gandim. Sim, sim. E eu pensei, vou-lhe trocar as voltas e vamos gravar isto remotamente. Estava combinado para fazermos em estúdio. Eu disse, vai haver um pouco de sexo virtual. Para ser diferente, estás a ver? E fora de horas, não é? Aquelas pessoas que têm sempre relações sexuais à mesma hora. Sábado, ali, depois de jantar, beberam meia garrafa de vinho. Garrafa não, beberam meio pacote de vinho em casa. Sim. E ficam soltos. Ficam soltos. Não, porque... Tens genes maus, não é? Não, isso é golpe baixo. Tens genes maus. É uma coisa que me toca porque eu... orgulho-me, não só da minha visão extraordinária. Os ouvintes que não são patronos não sabem do que é que eu estou a falar, mas quem é patrono sabe, porque falámos disso no programa passado, que eu tenho uma visão perfeita, segundo o senhor da loja de óculos. E entrei naquela fase da paternidade que é, tens um filho na escola. Toda a gente dizia, um infantário ou um infetário. E realmente comprovou-se, porque ao fim de 2 semanas o meu filho sucumbiu aos vírus dos outros. E depois há uma cena que eu não sabia também, que é, se uma criança... Bem, se tem febre não pode ir, não é? Pode. E se tiver febre há menos de 24 horas também não pode ir à escola. Ok, bem. E então coube-me a mim ficar com o meu filho hoje durante o dia. A minha namorada foi trabalhar e eu fiquei a tomar conta dele, então tivemos que alterar. Tem que ser, não é? A paternidade moderna é assim. E é nestas alturas que tu pensas, porque é que eu não nasci em 1920, não é? Sim. E portanto agora estávamos em 1960. Sim. E tu estavas na fábrica a montar peças de automóveis, não é? Não, eu agora estava contigo, nós éramos os dois criativos, obviamente, não é? E eu estava contigo a seguir ao trabalho a beber um ganda whisky e tu a dizer, então, teu filho, meu filho acho que está doente. Pronto, está doente, está lá, não sei o quê. Bora aí jantar e vamos às putas. Pronto, sim, era isso. Exatamente. E era uma terça-feira. Era uma terça-feira bem passada, não é? Qualquer. Sim. Exatamente. E chegavas a casa e nem te dignavas a esconder sequer, não é? Tipo, tiravas a roupa, tipo, nem ias tomar banho, nem nada, era tipo, ias para a cama e dormir que nem um porco, ressonar e ela que aguentasse. Sim, e ainda acordavas se fosse preciso para ela ir fazer uns ovos mexidos. Exatamente. E de manhã ela diz, o miúdo chorava e era ela que ia lá, não é? Obviamente. Sim. Pronto. E ainda era mal, mas se houvesse guerra, tinhas que ir tu, portanto. Olha, as coisas equilibram-se, não é? E olha que nos anos 60 havia guerra. Havia bastantes. Sim. Não, mas cá havia, em Portugal. Sim. Se tivesses até aos 21 anos, não é? Ou se fosses militar de carreira. Yeah. Mas olha, é curioso começarmos a falar disto, não estava combinado, porque vamos falar era um programa especial só sobre relações e sobre como é que os casamentos ou as relações de longa duração foram mudando as expectativas ao longo dos anos. Mas antes disso, não estava combinado, mas eu acho que nós devíamos ter, aliás, uma rúbrica sobre o contra e o favor, que é os temas que na semana dividem a humanidade em 2 tribos. E como já começa a ser hábito, Guilherme Duarte vai lá molhar a sopinha, vai lá fazer, isso é o postezinho só. Sim. Para agitar as águas. Para agitar as águas. Deve estar aí em casa, não é? Preciso promover o espetáculo. Exato. Tenho que escrever merda para promover o espetáculo. Mas também digo uma coisa, facilitam-te a vida.
Facilitam, continuam É? sempre assim, que a semana passada e esta foi bom. Facilitam-te a vida. Sim. E eu estou a falar, para quem não sabe, da Cristina Talks, é assim que se chama, oficialmente. Cristina Talks. É? Porquê que não é Cristina Fala? Podia ser Cristina Fala, ou Fala Cristina, não é? Porque não é, sabes que ela tirou um curso de inglês e fez um livro a ensinar as pessoas a falar inglês, portanto. Okay. Estamos a falar da Cristina Ferreira, a figura televisiva. E queres contar sucintamente o que é que se passou? Porque tu depois opinaste sobre o tema. Ela fez uma palestra no Altice Arena para 10 mil pessoas e pronto, e houve alguns clipes que foram parar à net porque aquilo era muito estranho, sei lá. Há quem goste, né? Há quem goste e se sente inspirado por aquilo. Pelo menos 10 mil pessoas. Sim, não sei se gostaram todas, Sim. pagaram um bilhete, podem não ter gostado, sim. Mas dizia aquela cena que ficou mais viral, que foi dos sapatos, em que ela agarra nos sapatos Louboutin e diz: estes sapatos custaram uma fortuna, mais do que a maioria de vocês, ou mais do que muitos de vocês ganham por mês. E pelos vistos, os primeiros sapatos que ela comprou com o ordenado dela. E pronto, e depois continuava a história a dizer que nos ia buscar há muito tempo e que foi ao armário e que lá dentro estava uma Nossa Senhora e que ela não sabe como é que a Nossa Senhora foi parar lá dentro dos sapatos. Mas pronto. Era tipo uma pagela de Nossa Senhora, não era tipo... Não era uma não era uma estatueta grande. Não era uma estatueta e ela pisei um Lego. Cromo, era um cromo. Era um cromo. Não sei o que era aquilo. E pronto, e acho sempre piada pessoas que acham que Deus ou que Nossa Senhora lhes dá assim tanta atenção. Quando dá tanto... Porque uma coisa é acreditares, outra coisa é achares que Nossa Senhora, com tantas crianças à fome para salvar, vai aparecer nos teus sapatos Louboutin, ainda por cima. Não é? Que era o que eu dizia, não é num xanato humilde. Nossa Senhora vai aparecer logo nos sapatinhos de marca que custaram 500 euros. É fina também a gaja. E depois havia outras coisas, aquelas palestras inspiracionais de... que é filosofia barata, não é? E reciclagem e mais do mesmo, mas é o que eu digo sempre, se aquilo, naquele processo, mesmo que ela enche o cu de dinheiro, ajudar alguém, é válido, ou se entretiver alguém e as pessoas gostarem, está tudo bem, eu não acho mal. Agora, é ridículo e passível de ser gozado, mas não acho mal que ela o faça. E no entanto, sendo ridículo e passível de ser gozado, especialmente por comediantes, não é? Que fazem da sua vida brincar ou gozar ou analisar o que se passa à nossa volta, os chamados current affairs. Tu fizeste um post nas tuas redes a gozar com isso. Sim. E eu vou ver, porque por um lado divirto-me, por outro lado às vezes dá-me uma angústia, porque não é tanto a burrice, é mais a alienação e o fanatismo das pessoas. Com merdas que não interessam a ninguém. Não é? Que é tipo, estamos aqui a brincar, estamos aqui todos a gozar e não sei o que, eu fiz uma piada. Uma espécie quase de culto da personalidade, que nós já falámos aqui noutras situações, por exemplo, também aconteceu com o Ronaldo, não é? E pessoas a dizer tu não és ninguém para ti e estás a ganhar dinheiro à custa dela. Ou seja, a total incapacidade para ler o que se está a passar, não é? E tornar aquilo algo que não é. O que é? Há um gajo que fez uma piada e meteu na internet sobre algo que é suscetível de ser gozado porque tem um elemento ridículo. E de repente já não é isso. Já é algo muito pessoal para aquelas pessoas. Sim. Mas eu acho que... mas também tens o oposto. Tens as pessoas que depois comentam lá tipo a chamar-lhe nomes a ela, estás a ver? Igualmente estúpido. É igualmente estúpido. Mas... entretanto, tu eras patrocinado pela Durex ou pela Control? Pela Control. Então quer dizer que se fosse pela Durex também podíamos falar. A Control já fez um anúncio a gozar com isso que diz sobre os sapatos, que dizem: não precisam de ser de luxo se só os queres descalçar. Está engraçado. Sim. Por causa dos gajos do marketing da Control estão sempre em cima do acontecimento. Então, se bem que imagina, mas tu podes não os querer descalçar. Porque já vi muitos filmes e até ao vivo, às vezes os sapatos ficam. E pode ser giro. Eu gostei muito, já vi muitos filmes
E até ao vivo. E até ao vivo. Sim, aqui claro. agora a recordar. Os sapatos ficam, claro. Os sapatos podem ficar. Claro. São um elemento de... olha, por falar em coisas sexys, Zaya está aí a Está-se a espojar-se esfregar. na Tá. tua cama com um ar de relaxada, de pega relaxada, não é? Está a abanar as mamas para quem quiser ver. Olhar as mamas. Os 8 dedos. Mas, Sei. repara, eu queria dizer uma coisa aqui. Eu não tenho nenhum problema com esse tipo de evento, com as pessoas que vão. Há uma coisa que me faz espécie, ou pelo menos que me irrita mais um bocado, que é, há um lado disto, não é? Da Cristina Ferreira, neste caso a Cristina Ferreira enquanto motivadora, o que quer que seja, com a sua história de vida, e que depois tem, já falámos aqui do Gustavo Santos, há outros, que é o lado dos pantomineiros, que é uma palavra que eu gosto muito. Sim. Não é? O lado de que é pantomineiros mascarados de empreendedores. Estás a ver? E isso é algo que olha, que está muitas vezes também ligado àquilo que me irrita na religião, não é? Que é esta ideia do engano e que depois leva a uma espécie de quase de um culto, de uma seita, não é? É uma seita, aquilo é um fenómeno mesmo de seita. É um bocado isso. Epá, em termos de... Ela tem até alguma legitimidade, ao contrário de muitos outros gurus inspiracionais, em que ela veio realmente do nada e construiu um império, não é? E portanto, às vezes tens gajos, tipo gurus de marketing digital assim, para aumentar os seguidores, e eles têm 100 seguidores, estás a ver? Claro, É tipo, mas é assim, vamos ao império assim, ela não é o Rockefeller. Tipo, ela... Certo, mas para a realidade portuguesa... Claro. Mas eu queria falar desse lado também, que é... É um feito, e ainda por cima sendo mulher, apesar de ser num meio em que as mulheres não são propriamente desprivilegiadas, não é? Quem ganha mais no mundo do entretenimento e na televisão são as mulheres, não é? Na internet, quem ganha mais são mulheres. Atrizes, quem ganha mais são mulheres. Mas é uma questão que é... Mas para chegar a um cargo de direção já não é assim tão comum, não é? Como ela chegou. Há uma crença neste sucesso, é outra coisa que me irrita, há uma crença neste sucesso materialista. Repara, eu não sou de todo, eu não quero viver numa cabana com a pena no rabo. Eu gosto das coisas boas, gosto das coisas boas da vida. Mas a ideia de que, e o exemplo utilizado pelos sapatos, não é? Por exemplo, utilizar os objetos numa narrativa é mais do que comum para queres dizer alguma coisa. Por exemplo, se vires o Pulp Fiction, o Christopher Walken fala de um relógio que o pai da criança tinha no cu. Não sei se lembras disso, não é? Sim. Que é para falar sobre os sacrifícios que passaram no Vietnã e todo o elemento cómico. Portanto, utilizar objetos numa narrativa é um truque para quem, obviamente, truque não, é uma ferramenta para quem está a contar uma história. Mas esta ideia do materialismo pá, que é materialismo só, isso, não é? Que é a ideia do sucesso como eu tenho um cargo importante e ganho muito dinheiro e comprei uns sapatos que custam 500 euros. Nem sequer são os sapatos mais caros, mas tudo bem, não interessa. Sim, não para é a maioria uma das coisa pessoas, para ela. para a maioria das pessoas são. Para mim é uma coisa muito patega. Não tem a ver com uma questão moral, estás a ver? Não, é parolo, é parolice. É novo muito... riquismo no mau sentido da palavra, não é? Sim. É uma coisa muito trumpiana, não é? Trumpiana não no sentido que o Trump, os prédios dele eram todos cheios de dourados, estás a ver? E é especialmente para o público em quem ela fala. Se ela acha que aqueles sapatos custam mais do que a maioria das pessoas que estão ali ganham, que não será verdade, não é? Porque eu acho que quem ganha 400 euros por mês não vai gastar 20 euros para ver um espetáculo. Alguns sim, mas a maioria não, porque tem que comer e essas cenas, não é? Pronto, também dá um jeito. É esse tipo, é o colocar-se tão acima do público que está a falar, e é esse pedantismo. Tipo, aquelas pessoas que são ali para serem inspiradas, claro que toda a gente tem a fantasia de ser rico, mas aquelas pessoas que só queriam ganhar um bocadinho mais para não chegar com a corda no pescoço ao fim do mês. Não querem ter uns sapatos de 500 euros, estás a ver? E então é essa desconexão da realidade de alguém que se diz que nunca esqueceu as raízes e continua muito humilde e que o discurso depois não bate com isso, não? Ou considerar-se a princesa Diana, dizer que foi quando ela mudou da TV para a SIC, foi como a princesa Diana quando morreu, estás a ver? Fala-se... Ela disse isso? Sim, na altura que mudou para a SIC, sim. Ela comprou a morte de uma pessoa com mudança de um trabalho. Sim, em termos de impacto, sim. E então é ali um ego... Mas impacto para quem? Para ela para o público, não, para o público.
o impacto da Princesa Diana foi maior que foi contra o poste, não é? Foi um impacto mais forte. E o público... Sim, em termos de notícia, de choque da notícia. De luto. Não tanto de luto, de impacto da notícia. De impacto. Sim, de surpresa, estás a ver? Essa ego trip está... Sim. E havia uma coisa engraçada que é toda a gente dizia, se fosse um homem de sucesso a fazer isso, ninguém dizia nada. Com o Ronaldo ninguém fala. E o quê? Passou-se meses a criticar o ego do Ronaldo, até o materialismo tipo... E há uma coisa que eu quero ir mais além da questão da Cristina, porque é muito fácil gozares ou com isto tudo, é muito fácil. Eu quero ir mais além disso, porque eu acho que expressa o fenómeno, não é? Porque eu quero ir além da personalização, porque eu acho que expressa algo maior sobre nós todos, sobre o nosso país e sobre a nossa identidade. Mas queria dizer que Cristina Ferreira, com todo o respeito, não há mal nenhum disso, mas era uma apresentadora de programas da manhã. O sucesso dela começou a fazer programas que exploram o sentimentalismo e a desgraça alheia. Faz outras coisas. Não seria assim tão redutor. Também acho que tem um papel importante, não é? De fazer companhia às pessoas. Acho que tem. Formas. Acho que há outras formas. Nisso eu discordo contigo, como tu dizes há bocado, se ajudar alguém, tudo bem, se ajudar alguém, mas há muitas formas de ajudar alguém. Ou seja, tu podes ser ajudado sem ser enganado, sem estares numa coisa que é como os horóscopos, não é? Ou seja, os horóscopos, mais difícil ajudar alguém. O ajudar é quase um acaso, é uma sorte, não é? Porque, mas voltando a isto. Sim, aqui a questão é, se não trouxer mal e trouxer bem, mesmo que seja por acaso, e o propósito é fazer dinheiro, não é? Seja o que for, da televisão é a mesma coisa, não é? E... Tu achas que o propósito agora, de fazer aqueles programas da manhã é fazer companhia aos velhinhos? Não, o que eu estou a dizer, o propósito é fazer dinheiro. O propósito é fazer dinheiro, mas acho que tem esse efeito secundário que eu acho que acaba por ser importante. Acho mais importante isso do que, por exemplo, a CMTV, que também faz companhia, mas aí sim, é prejudicial porque está a encher os velhos de medo e a passar uma imagem do país que não é, mas e a ser sensacionalista. Ali é menos isso. Também tem. Mas também tens os crimes. Né? Outro dia fui a um restaurante, sentei-me ao meio-dia e tinha as televisões, fui almoçar cedo, ainda estava aos programas da manhã e eu olhei. E era tipo, não sei o quê, arranca o nariz à dentada. E depois era, não sei o quê, mulher fechada, não sei onde. Mas eu estava a dizer, ou seja, além desse lado, há um sentimentalismo também, aquela história. O que eu estou a dizer quando falamos de um império, falas do império, de uma mulher de sucesso, claro que sim, teve sucesso, é diretora da televisão, tem uma revista, não estou a dizer isso. Mas é o que é aquilo. Ou seja, ela não inventou a cura para o cancro, uma nova tecnologia que vai mudar o sistema de trabalho. Sim, e a verdade é que se não fosse ela era outra pessoa. Porque esses programas sempre existiram com as mesmas audiências, não é? E se não fosse ela era outra pessoa. Não é? Mas pronto, mas vamos portanto, não foi ela que inventou tipo, o formato e que criou aquilo. Pronto, se não fosse ela estar ali, era outra pessoa que teria a mesma audiência. Depois não teria os seguidores e não seria a figura mediática que ela é. E nisso deve estar a personalidade dela. Que tem a ver com isso, que é com o género de produto que ela cria, ou seja, o género de que é informação, não é? Ou seja, não é informação, é entretenimento e fama. É isso. Seja, entretenimento e fama, idolatria. Sim, é Kim Kardashian. É o mesmo género. É o mesmo fenómeno. Mas estou a dizer que é isso. Só que sem a sextape. Transvasa e há uma espécie aqui de um jogo de espelhos com quem nós somos. Porque assim, quem esteve lá foi o Moedas, o Presidente da Câmara de Lisboa. Não. Que eu acho, a par do Medina, não é? Os Presidentes da Câmara de Lisboa, nós temos tido azar, quem mora em Lisboa, porque também são os deslumbrados. São os deslumbrados. E há um lado, ou seja, eu falo disto e passo para o Moedas exatamente porque o Moedas trabalhou na Goldman Sachs, viveu lá fora, portanto, supostamente teria um grau supostamente, não tem que ser assim, mas teria um grau de sofisticação diferente. Só que é um populista, obviamente, é um populista e reflete ou deixa-se deslumbrar por uma ideia de sucesso desta Lisboa onde nós vivemos, que é superficial, é falsa, é dourada, é como aquilo que eu estava a dizer da estética trampista e que se adapta um bocado à ideia dos Lobotan, que é o sucesso de Lisboa, ou o sucesso que hoje em dia é apreciado, que vai dos influencers, de seres famoso, é um bocado como a Disney, ou seja, Lisboa está-se a tornar cada vez mais uma Disney, que é alguém infantil, de massas,
comida é uma merda, há filas por todo lado, não é? Mas acaba por tornar-se cada vez, perder a autenticidade, acaba por ser cada vez mais uma coisa falsa. E eu vi antes, já o Medina tinha isso, não é? O Medina vinha para cá a Madonna, vinha para cá a Mónica Bellucci, e era um deslumbradinho com a questão das celebridades viverem cá. Pá, e um presidente da Câmara tem que ser mais do que uma espécie de diretor de um resort turístico. Um RP, não é? de discoteca. Ou de um RP. E há tudo nisto. Eu não sei, estamos a viver algo que eu estava a pensar, são duas figuras contemporâneas e mediáticas, o Moedas e a Cristina Ferreira. Mas há um lado nisto de uma parolice, pá, que parece que vem de trás. Eu lembrei-me de algumas figuras dos livros do Camilo e do Essa, que havia sempre estas figuras, janotas, a forma como se vestiam, um bocado pantomineiras, sempre a dar nas vistas, e havia sempre esta figura caricata. E eu estava a pensar que, por mais nómadas digitais que tragas para Portugal e para Lisboa, o Expresso agora fez uma coisa que é os milionários franceses que vivem em Portugal e que estão a mudar, só lhes falta tirar uma bica para serem portugueses. Pá, mesmo a forma como estava escrito o artigo, ou pelo menos como era apresentado, é um deslumbramento patego. Não é? E eu estava a pensar, podes trazer para cá os franceses milionários, os nómadas digitais, mas este parolismo, provincianismo de século XVIII continua a manter-se nestas figuras. Não é? Pronto, então alguma coisa se mantém. Assim não se desvirtua tudo, não é? Exatamente. Mas não, eu não, aquilo do Moedas ir lá, pá, eu não vi vi ele a entrar, não sei o que é que ele foi falar, portanto também não sei se fazia algum sentido ou não. Mas parece menos parolo isso do que o Presidente da República, Marcelo, ligar para a Cristina Ferreira em direto a dar-lhes parabéns pelo novo programa. Não é? Por exemplo. Isso acho que é completamente ridículo. Agora, ir ali, pá, não sei bem o contexto. Populismo. Claro, para ele é populismo para ganhar votos, obviamente, sim. Mas pode haver populismo, pá, que possa fazer sentido, não é? Tipo ali, sei lá. Se foi para falar de Lisboa, foi para falar o quê? Ou foi só para dizer, olha, somos amigos? É que provavelmente foi, olha, tenho uns Lobotan e sou amigo do Presidente da Câmara e vocês não, chupem pobres. Mas sabe, provavelmente o contexto foi esse. Eu acho que isto é mais irritante, porque assim, isto existe, este género de fama ou de celebridade ou de negócio existe em todo o mundo. Nós não somos únicos. Mas há neste momento, ou sempre houve, mas há neste momento um contraste com uma realidade. A greve dos professores, com o sistema de educação como está, o sistema nacional de saúde em crise, a questão da habitação, não é? E depois tu vês esta semana o Moedas a dizer que iam sortear 1000 casas, não é? Como se fosse a ideia mais fantástica do mundo para resolver um problema de habitação gravíssimo, quando quem percebe um bocadinho disto, vê cidades como Barcelona, Viena ou Berlim tomaram medidas a médio e a longo prazo que não tem a ver com sortear as 1000 casas, com fazer as 1000 casas. O problema é muito mais complexo do que isso. E eu acho que tudo isto se torna mais patético ou mais ridículo, porque de facto existem realidades à volta, não é? Por trás, que se calhar não merecem a mesma atenção, porque obviamente não têm a dimensão do espetáculo, e que são muito mais decisivas para o nosso bem-estar do que os sapatos da Cristina Ferreira, não é? Ou dos ensinamentos dela. Sim, claro. Sim, eu não sei se ele estava ali em condição de Presidente da Câmara ou em condição de amigo dela. Está sempre um bocado. Está sempre um bocado, sim, mas pá, imagina que até são mesmo amigos e ela convidou para ir ali e ele também não ia fazer, sei lá, não sei. Tipo, ele ia comprar ali ia ali ao Vasco da Gama comprar qualquer coisa e pensou, ia comprar um frango assado ali na churrasqueira. Sim, eu passo aí, dei um saltinho, não sei. Isso aí não me parece o mais grave, porque não sei o contexto. Não estou a dizer. Não é grave, é tipo, é um reflexo da sociedade, sim, não é ser grave, sim. O facto de serem duas pessoas, é apenas a coincidência de serem duas pessoas contemporâneas, não é? O contemporâneas e alegadamente modernas, não é? Ou seja, Moedas com a sua fábrica de unicórnios, mas que no fundo são uma espécie de enlatado de um provincianismo que já vem de longe, estás a ver? De uma certa de uma certa parolice, pronto, não há outra maneira de dizer isso. Sim, os britânicos têm a realeza, nós não temos realeza, temos de ter estas figuras
brilhantes para distrair o povo. Não, é um bocado isso para isso que eles servem. Com o bom e mau que isso tem, mas mais mau. Muito bem, olha, já falámos longamente sobre isto. Este programa, esta edição do podcast, era para ser exclusiva sobre diversas visões sobre relacionamentos, e tinha como motivo, por assim dizer, o que aconteceu esta semana entre a Shakira e o Piqué, entre a cantora e o jogador. Porque ela fez uma canção, o chamado revanchismo musical, não é? De música de final de relação. Já vamos falar de outras canções que se aproveitam disso. Mas, basicamente, entre outros versos, ela diz que acusa-o de ter trocado um Ferrari por um Twingo e um Rolex por um Casio. O vídeo foi visto em menos de 24 horas por 45 milhões de pessoas. E agora o que é que tem graça? É que ele conseguiu um contrato com a Cássio. Sim. Não sei se viste isso. Acho que sim, e vi que ele chegou aos treinos num Renault Twingo. A sério? Sim. Então teve graça. Sim, se não fosse o facto deles terem filhos e esta lavagem de roupa suja em público... Eles têm filhos. Então teria piada, não é? Okay, assim, acho que se calhar se vão arrepender um dia, não sei. Ali agora, pronto. Pois, então já não tem tanta graça, por acaso, mas pronto. Então, Sendo que ele é que teve mal, não é? A partida, porque ele é que a traiu e que a trocou mal. Pronto, foi... Não, mal ou bem, isso aí, depois o certo e o errado é sempre discutível, mas não foi ela que teve mal, a não ser que a relação dele fosse muito tóxica e o gajo estivesse fartado, e aí não sei. E portanto ele também, se calhar devia aceitar mais aquilo. A mochar um bocado. A mochar. Apesar de, lá está, ela também poderia ter feito a música sem malhar na outra, não é? Que a outra na verdade não tem muita culpa. Não precisava de lhe chamar Twingo. E a outra é mesmo um Twingo ou não? Não sei quem é. Mas eu já vi várias fotos dela diferentes. Há umas fotos que parecem assim meio feia e noutras parece melhor. É mais nova, acho que queria ter mais 10 anos que o Piqué. E esta tem menos de 10 anos que o Piqué, não sei. Mas repara uma coisa, que é, eu compreendo assim, do lado dela, uma pessoa que está com dor de corno, eu percebo que vale tudo, não é? Vale tudo para tu te sentires de alguma forma reparada. Mas no entanto, se ela acha que é infantil ou que foi pouco adulto ele a ter traído, também é infantil da parte dela apontar à outra uma comparação que seja apenas ao nível superficial da beleza. Porque imagina, a outra pode não ser tão gira, mas podia ser uma mulher incrível. Sim. Não é? Sim, mas aí... Também é limitado, também revela uma certa imaturidade, não é? Só que o quê? Depois não dava boas letras de música, não é? Foste com ela, mas ela afinal até é uma gaja boa para os meus filhos, não dá boa música. Não é? Sim, mas aqui também há a diferença entre ser, imagina, um desabafo que ela escrevesse ou um comunicado e a diferença de ser uma música, não é? Acho que é uma expressão artística dela em que usa isso como tema. Válida, sim. Portanto, também é diferente do que se ela fizesse um comunicado a dizer aqui. Se ela fizesse um comunicado sem ser em música a dizer trocaste-me por essa, que eu sou um Ferrari, essa é um Twingo, tipo, caía pior, não é? E ela dizia, não, eu só utilizei com Twingo porque o verso anterior falava em bingo. Eu tinha que rimar com bingo, não é? E portanto eu também percebo, é uma expressão artística, ela é cantora, isto quem anda com cantora já sabe que quando a relação termina há uma música sobre eles. Cantores e não só. Olha, a Taylor Swift fez carreira a fazer músicas dos ex-namorados, né? Foram muitos. E portanto, não acho mal. Lá está, havendo filhos, acho que as pessoas cá têm que pensar de forma diferente. Não sei que idade têm os filhos, mas pode ser pior, né? Para os filhos na escola. Ver os pais a lavar roupa suja em público. Se não, olha, eles lá sabem. Também, olha, é dramas não é só para os ricas, filhos na escola, é para o exemplo que eles dão aos filhos, não é? Se é isso que tu queres que os teus filhos sejam, se calhar não é? Tipo, pois, não sei. Mas então, olha, eu nesta nossa incursão pelos relacionamentos, ou o fim dos relacionamentos, decidi recorrer ao Chat GPT, finalmente, nós já aqui falámos dele, e que se tem falado bastante, e então perguntei em inglês, porque tentei falar com ele em português e em português... É pior, E é português do Brasil, normalmente, sim. Então perguntei,
about songs that ditch or criticize former boyfriends or girlfriends. E ele respondeu-me uma lista imensa. Depois, mas antes de seguirmos para aqui, por causa do chat GPT, eu não explorei muito e não deixa de ser impressionante algumas coisas que eu perguntei. Mas depois vi um vídeo do Jordan Peterson que estava deslumbradíssimo com isto e que diz que eles pediam-lhe um ensaio em que mistura o estilo dele a falar, a cruzar a Bíblia com a filosofia taoísta e que ele fez aquilo em 3 segundos e depois não sei o quê, do empregado da Tesla que também pediu para escrever código. Ou seja, a maneira como ele falou era... Eu acho que ele, aliás, disse isto, se calhar estou a citar mal, mas era que ia ser algo tão revolucionário para a humanidade como foi a Revolução Industrial ou a própria internet. Tu, o que é que opinas sobre isso? Na fase onde está, não. A inteligência artificial, sim. Mas ele diz que ainda este ano. Não, acho que não. Acho que é uma excelente ferramenta já para muita coisa. Que ele tem coisas que faz já bastante bem, não é? E que é mais fácil do que pesquisar no Google e o gajo cria-te ali. Já experimentei fazer código ali, por exemplo, pedir funções ou cenas HTML ou JavaScript para fazer. E é fixe como o gajo faz e como tu podes ir alterando. Olha, agora faz-me isto e o gajo reescreve, agora faz-me aquilo. É giro, tipo, há malta que já está a fazer quase teses de mestrado aí, não é? Dás a prompt, depois olha, escreve-me sobre isto, aquilo. Depois é preciso ajeitar e não sei o quê, mas como ficas quase uma espécie de editor e revisor de certos temas e se souberes fazer as perguntas certas, os prompts certos, acho que é uma coisa bastante poderosa e que há trabalhos que ficam ameaçados mesmo já com esta versão mais simplificada, ainda simplificada. Há coisas que aquilo faz, tipo, escreve-me um copy a descrever isto. Tipo, não é? Malta, alguém tem que escrever, tipo, a descrição de um site, de um hotel, ou isto, ou aquilo. Isso vai deixar de ser preciso. Mas, por exemplo, coisas como Pingo Doce, venha cá. Agora também lembrar só de slogans antigos. Para mais tarde recordar, da Kodak. Sim. Just do it. Ou seja, essas frases que têm um elemento criativo que fica no ouvido é mais difícil, provavelmente. Mais difícil, mas isso também é um bocado de sorte. É tipo, o Just Do It ficou no ouvido porque a Nike tinha milhões para isso ficar no ouvido. Claro. Porque se fosse outra coisa qualquer, provavelmente também ficaria, não é? E portanto é um bocado mais... É tipo, vai correr ao caralho. Sim, também ficava. E portanto... acho que é possível. Eu tentei brincar um bocadinho, tipo, a fazer refrões de músicas e não sei o quê. E aquilo escrevia uma letra, não muito evoluída, mas o facto é que escrevia. Não deve ser difícil escrever, que o gajo escreva letras melhores do que muitas canções conhecidas que estão a bater. Sim. Eu pedi uma coisa em português, escreve-me um conto sobre a solidão na cidade de Lisboa, ao estilo do Lobo Antunes. Porque eu perguntei antes se ele sabia quem era o Lobo Antunes. Aliás, eu perguntei se sabia quem eu era e quem tu eras, e o ChatGPT não sabia quem é que nós éramos. Não sabe, pronto. Falou do Guilherme Duarte, mas era o brasileiro. E eu respondi mesmo, não é esse, é o português, o comediante, do falar noutra coisa. Ele, desculpe, mas não posso ajudá-lo, não tenho conhecimento sobre essa pessoa. E, portanto, não sabe quem nós somos, mas sabia quem era o Lobo Antunes e falou dele e não sei o quê. E pedi para ele escrever um conto, era uma merda o conto. Não era ao estilo do Lobo Antunes. E depois pedi, agora faz ao Saramago. E era o mesmo conto, igualzinho. Era a mesma coisa. Sim, eu também tentei experimentar assim algumas coisas e não... tipo, algumas coisas, tipo, em termos de construção da história ou de algumas descrições não estava mal, mas é aquela cena assim meio básica. Não sei, mas também não experimentei muito. Muito bem. Olha, vamos então voltar ao nosso tema inicial, que é sobre os fins dos relacionamentos e as músicas que falam, músicas conhecidas, que falam normalmente não só de fins de relacionamentos, mas que algumas delas gozam ou criticam ou enxovalham os exes. E pedi ajuda ao ChatGPT, não só, mas pronto. Um clássico que muitas pessoas já dançaram e dançam como uma música de festa, mas que é uma música de fim de relação, é o I Will Survive, da Gloria Gaynor. Sim. Só que é do género que é música de superação, estás a ver? Sim. Tipo, primeiro está tudo a correr mal, mas eu vou dar a volta por cima e vou... Eu acho que essa é a premissa de 90% das músicas pop.
Do quê? A premissa do acabei, estou mal, mas agora vou seguir em frente e já estou bem. É a premissa de quase todas as músicas. Achas 90%? Fogo. É tudo assim. É muito difícil do tema. Tu vais na rádio, tipo as músicas mais que passam, mais comerciais, o tema é sempre esse. É sempre... Há uma música que eu não conhecia, mas que adorei o título, que era da Ariana Grande, que é Thank You Next. Sim, yeah. Yes. Que acho que é um grande título, não é? Tipo, Thank You Next. Yeah. E onde ela fala de 4 dos seus ex-namorados famosos, que põe mesmo os nomes na letra. Um grande clássico dos finais de relações. Um grande clássico no sentido em que teve um sucesso tremendo. É o Someone Like You da Adele. Uhum. E que é um bocado como aquela história do português que acabou com... Muitas pessoas dizem, aquele português que andou com a gaja, com a J.K. Rowling e depois ela ficou famosa, não é? Uhum. É um bocado como este gajo que andou com a Adele e depois ela fez uma música... E depois ficou magra, não é? Ela não fez a música, ficou magra. A correlação não é essa, não é? Sim, sim. Ela fez a música, ficou rica, conhecida e depois ficou magra. Depois ficou magra, ok. Mas imagina, tu seres tens gajo, aquela do To The seres Left da Beyoncé também é muito conhecida. O Irreplaceable, não é? Eu tenho aqui, acho que chama-se Irreplaceable. Se calhar é. Música. Se calhar, Mas acho capaz de ser, sim. Não, essa era uma das músicas que tenho aqui porque é engraçado, porque essa fala de uma coisa que é típica das relações, que é a divisão das coisas. Uhum. Porque começa porque o gajo vai lá à casa e ela diz, essa mala não é tua, Sim. não leves isso. Que é uma coisa que por acaso eu já passei no fim de uma relação, mas que foi relativamente fácil de fazer. Mas há pessoas que acho que é um trauma tremendo. Pois. Sim. A divisão das coisas. Não. Sim, há muita gente. Tipo, quando a malta tem casa em conjunto comprada e tudo o recheio é comprado a meias, há uma divisão difícil de fazer, porque depois se alguém ficou com a casa, faz sentido ficar com o recheio porque já está lá, mas então tem que pagar à outra pessoa o valor, não é? Ou então tu vais trazer uma cama, só não tens para onde pôr a cama, mas vais trazer só por pirraça para dividir. Não. Eu quando terminei o meu namoro, deixei lá o recheio todo. A casa era dela, deixei lá tudo, não fazia sentido termos pago tudo a mês, até tinha havido coisas que os meus pais tinham comprado, não fazia sentido eu não tendo ainda sítio para onde ir, estar a trazer ou causar esse transtorno, não. Mas há pessoas que fazem disso, ou seja, as pessoas que não podem fazer canções a dizer mal dos ex-namorados, sim. Fazem isso com objetos. Não é? É a maneira de poder ter alguma reparação. E repara, não estou a dizer que é uma reparação material do valor, é uma reparação de foder, só de foder o juízo. Sim, e às vezes acho que as pessoas inconscientemente fazem isso para não fazer um corte definitivo da relação. Ainda tens ali um motivo para continuares a contactar com a pessoa. Possível. Estás a ver? Para teres que ir lá à casa, para ainda terem a discutir, ou seja, há pessoas que preferem no fim ficar a discutir do que a pessoa desaparecer completamente da vida, né? Preferem dar-se mal. É uma forma de manter presente. De manter presente, sim. Mas estava, voltando só ao Someone Like You da Adele, imagina tu seres esse gajo, que és o gajo que acabou com ela, não é? Uhum. E que depois o facto de teres acabado com ela contribuiu para ela fazer uma das músicas que mais foi ouvida em todas as plataformas nos últimos anos e que fez dela milionária. Estou a imaginar. É uma boa medalha. Esse gajo conhece uma gaja e diz: sabes aquela música da Adele, Someone Like You, é dedicada a mim. E aposto que fatura. Achas? Certeza. Certezinha que fatura. Okay. Depois há uma música de uma cantora que eu não conhecia, uma cantora brasileira chamada Manu Gavassi, mas que eu gostei do título, que é Deve Ser Horrível Viver Sem Mim. Não conheço essa. Também não, mas é um bom título também, não é? Tipo, que é, porque depois também dá aquela cena, como a Shakira do Trocaste um Ferrari para o Twingo, que é da basófia. Sim. Que é, não, tu acabaste comigo, mas tu é que te vais dar mal, não é? Sim, é sempre um misto de quando tu fazes uma música dessas, a dizer que já superaste, se tiveste necessidade de fazer música, talvez não tenhas superado assim. Não é? Mas a música te ajuda a superar. Mas por outro lado, é tipo, lá está, é o combustível para a criatividade. Portanto, às vezes a pessoa até pode já nem estar a sentir essas coisas, mas acha que comercialmente ou artisticamente é válido e faz, não é? E quantas dessas músicas são inventadas, não é? Quantas? Achas que a Mónica Sinta encontrou o marido na cama com outra?
na minha cama com ela, tu e ela no meu quarto, mesmo em frente ao meu retrato. Alguma vez isso aconteceu? Isso Não já aconteceu. Mas calhar Já não com aconteceu, ela. mas não lhe aconteceu a ela. Exatamente que ela pensou, isto muita gente vai se identificar com isto. A melhorada vai comprar isto, vai gostar. Portanto, a maioria dessas músicas nem sequer são baseadas em fatos verídicos. É como os rappers que dizem que são gangsters e que andaram em colégios privados. Mas esta do Deve Ser Horrível Viver Sem Mim, eu gostei só dos... Depois a letra não é nada de especial, mas gostei dos 2 primeiros versos, que é: larguei até o livro que eu estava começando a ler só para te ver sofrer por mim. É? Gostei. O detalhe. Sim. Não é? Podia ser outra coisa qualquer, não é? Mas é... Não, estava a começar a ler um livro, mas pus o livro de lado só para te ver sofrer por mim. Não é? O requinte disto. E como é que ela viu sofrer? A questão é essa, não é? Não sei se calhar Estava foi à janela, estava lá fora. sim. Não sei. Dá-me só um segundo, peraí. Sim, faz favor. O Guilherme ausentou-se, não sei o que é que ele foi fazer. De qualquer maneira, eu vou prosseguir com as músicas. Lá vem ele. De volta. Outra música super conhecida e que por acaso tem uma letra boa é You Oughta Know, da Alanis Morissette. Sim. E que acho que é mesmo baseada nesta, ao contrário da Mónica Sintra, baseada num caso verdadeiro. E é daquelas letras que acontece muito também em relações, que é quando tu vais ao fundo das coisas, ou seja, deixas de ter qualquer filtro e lavas a roupa suja toda, ou seja, perdes qualquer tipo de pudor. Há uma cena num filme que eu gosto bastante do Mike Nichols, que é o Closer, já não sei se viste, que é só sobre dois casais, era uma peça. E há uma altura em que ele apanha a Julia Roberts numa infidelidade e começa a confrontá-la, e ela já confessou e o gajo não consegue parar e começa: mas fodeste com ele aonde? Daqui no sofá, e vieste, quantas vezes é que te vieste? E chega ao ponto em que ela tem que dizer-lhe, ou sente a necessidade de dizer-lhe: sim, vi-me. E o gajo depois diz-lhe: that's the spirit. Ou seja, é uma coisa quase masoquista, estás a ver? Tu não precisas de saber isso. E esta do You Oughta Know fala muito disso, porque ela há aqui uma parte Do you think of me when you fuck her? Tem várias coisas até explícitas sexuais. Isso é uma coisa que acontece muitas vezes também nas separações, que é vale tudo, não é? Na discussão vale tudo. Sim, as pessoas transfiguram-se um bocadinho, não é? Há quem diga que as pessoas mostram o verdadeiro lado nessas alturas, mas eu acho que não. Acho que aí as pessoas se transfiguram e mostram a pior versão delas. Não é que não sejam elas, mas não reflete aquilo que elas são, não é? Enquanto pessoas. Mas eu, por acaso, essa música da Alanis Morissette, eu já não me lembro na altura quando eu ouvia, já não isso há muito tempo, se eu ouvia como a música sendo do lado da mulher traída ou do lado da amante. Porque essa cena do you think of me when you fuck her sempre me levou para a amante a perguntar isso. Não, diz aqui diz é uma que é óbvio que o gajo não vai ver a amante a pensar na mulher. Of betrayal and anger towards a former lover, porque ele deixou-a. Ok, aí tudo bem. E ela diz an older, depois ela diz: is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Não é? Ou seja, faria um broche no cinema. Sim. Como ela fazia. E depois fala depende do filme, estás a ver? Se for no Toy Story, se calhar não, né? Se calhar convém ter calma. Ou se for um filme merda, tipo, este filme está chato, faz meio um bico, não é? Sim. Mas acho que depois ela chama-lhe pois exatamente, porque ela diz: I hate to bug you in the middle of dinner. Portanto ela tipo liga-lhe, estás a ver? Pois, por isso é que eu pensava que era amante, estás a ver? Por isso é que eu tinha a ideia que era amante. Exatamente. Sim. Okay. Depois há uma música que também é muito conhecida. Ou seja, claramente crazy, não é? E tóxica. Claro, também me parece, não é? Acho que está aí a prova porque é que ele a deixou, não é? Exatamente. Depois tens uma música também bastante antiga, dos anos 70, mas que é bastante conhecida, que é You're So Vain. You Probably Think This Song Is About You, que é uma música da Carly Simon que foi mesmo escrita para o Warren Beatty, o ator. E que tem um primeiro verso ótimo que diz: tu entraste na festa como se estivesse a entrar no teu iate. E depois vai falando da vaidade dele, e é engraçado porque a música é um contrassenso. Diz: tu és tão vaidoso que provavelmente pensas que esta música é acerca de ti, mas a música é acerca dele. É acerca dele. Sim. E acho que o Warren Beatty era um tipo, varreu toda a gente em Hollywood e não sei o quê. Nos anos 70 era assim como provavelmente qualquer homem ator nos anos 70 em Hollywood, sim, não é?
Sim. Devia ser um bocado o Menos, padrão. tipo, o Rock Hudson, que era gay, portanto varria noutro campeonato. Mas sim, Até o Marlon Brando varreu o Richard Pryor, não é? E o James Dean também. E o James... O quê? O Marlon Brando varreu o James Dean. Ah, foi também? Sim, sim, Ah, sim. ok, não sabia. O Richard Pryor eu não sabia. Sim, acho que foi uma noite de copos e coca e acho que se comeram, sim. E acho que é mesmo verdade, acho que não é mito, há uns tempos tive a ver. O que eu já li coisas sobre o Marlon Brando, que o gajo era um devorador de tudo, comida de tudo. Tipo, ele dormia com homens e mulheres, tipo, dormia com toda a gente. Mas pronto, tens essa... E depois, estava aqui a pensar, tens outras... O Back to Black, da Amy Winehouse, não é? que já fala tipo de uma relação decadente. A uma determinada altura ela diz You love blow and I love puff. Eu quando ouvi isto pensava que ela dizia Poe, o poeta. Pensava, olha que engraçado, tipo, ele gosta de blow, que é cocaína, mas ela tem outros interesses e gosta de Poe, de Edgar Allan Poe. Alan Poe. Mas não, é puff, que ela gosta mais de fumar. Do Puff Daddy, se calhar era o Puff Daddy, andou a comer o Puff Daddy. Sim. Eu acho que é ele. Eu acho que aqui não sei se ela está a falar que ele gosta de coca cheirada e dela de fumá-la. Ou de broche. Puff é broche? Não. Não, o blow. Não, mas aqui blow é coca. É droga, sei, não, mas Sim. podia ter o duplo significado. Podia ter. Tens o Caetano Veloso com a música Não Enches, que é uma música conhecida que eu adoro. Há uma parte em que diz Vagaba, Vampira, chama Vadia, chama tudo uma série de coisas. Não sei se conheces essa música. E depois há um estilo musical que eu imagino, eu não conheço tão bem, mas o rap deve ter imenso disto, não deve ter? Sobre exes ou não? Por acaso não tem assim. Tens tem mais um sobre bitches em geral. É, mais de bitches, tipo, não tem assim muito, mas tens algumas. Tens uma última do Plutónio que fala um bocadinho sobre isso. Depois normalmente é mais músicas de amor ou é músicas de ditch para outros rappers e não para ex-namoradas. Mas também haverá, sim. O ditch pode ser um bocado homoerótico, ou seja, eles ainda acabam como o Richard Pryor e o Marlon Brando a comerem-se uns aos outros. Comerem-se todos, sim. Mas não é assim tão comum, mas também deve haver, de certeza. Mas estava a pensar que outro estilo, que é um estilo musical que tem super a ver com este fim das relações, é o fado. Não é? E há dois fados antigos. Um é o fado do ciúme, que são fados que são mesmo, que já não se escreveriam agora. Este é o fado do ciúme, que é cantado por uma mulher, e que ela passa o tempo todo. Há uma versão da Amália ótima, passa o tempo todo a dizer: eu sei que tu vais para outra mulher, mas se voltares arrependido eu perdoo-te. E depois diz, mas tipo no fim, mas se te fores embora e fores ter com ela, ao menos deixa-me o teu retrato, estás a ver? É uma cena mesmo há anos 40, que hoje em dia seria difícil teres uma mulher a escrever uma música destas. Sim, e hoje em dia ela apagaria todas as fotos das redes sociais, não poderia nenhum retrato. Não? Seria giro, olha, fica aqui um desafio, se alguém fazer uma versão atualizada do fado do ciúme. E pegando nisso que tu disseste, a ideia de apagar as fotos todas, não é? Que era o contrário. Sim, por acaso é uma das premissas que eu tenho para uma música que é do... Tipo uma canção de amor, mas digital, estás a ver? Tipo, falar sobre isso. Mas não sei se de amor ou se de fim de relacionamento. São ambas de amor, não é? Mas ainda não sei. O Gandhi onde é que vai? Depois da relação estável vai ter que ter uma continuação. Da relação estável ter terminado. Exatamente. Há um fado muito conhecido do Carlos Ramos que é o Não Venhas Tarde. Não sei se conheces. Sim. Que também é muito interessante porque ele passa o tempo todo a dizer à mulher, não é, que vai chegar tarde e que ela sabe disso. Ou seja, tipo, normalmente nestes fados antigos as pessoas que levam um par de chifres sabem todas, tipo, não há aquela coisa da surpresa e continuam, cá está um modelo de relação antigo, mas é giro porque no fim ele diz sem alegria eu confesso, tenho medo que um dia tu me digas, meu amor, não venhas cedo. Ou seja, ele contempla que um dia ela possa dizer. Depois há outra música também do Camané que é muito gira, que é ela tinha uma amiga, que o gajo está sempre a ligar para uma gaja e ela põe sempre a amiga ao telefone. E no fim, tipo, são várias partes da história. Depois eles vão ao cinema e há a amiga que lhe dá atenção e no fim acaba por ser outra gaja a telefonar e ele está com a amiga. Sim. Que é um clássico. Mas pronto, deve haver muito mais músicas sobre isto. Sim, e é uma coisa engraçada é que deixa eu só fazer aqui uma coisa que eu não fiz há bocado, só comecei a gravar agora o vídeo. Mais uma vez, nossos patronos nível máximo, peço imensa desculpa. Isto com a mudança aqui de ritmo,
Esqueci-me de pôr a gravar. A culpa é minha. Hã? A culpa é minha. Não, que é minha, esqueci-me, batemos a palminha e tudo para sincronizar o vídeo com o áudio e olha. E como é que te lembraste agora? Não sei porquê, lembrei-me disso. E agora não sei depois como é que eu vou conseguir alinhar isto como deve ser, mas pronto, vamos ver. Mas não penses nisso agora. Mas o que eu ia dizer é que há muitas músicas de mulheres a cantarem sobre serem traídas. Sim. Há muito menos músicas de homens a cantar sobre Pois serem é, traídos. eu tinha aqui esse apontamento. Achas Porque que é os homens- por quê? Por vergonha? Por vergonha, sim. Por vergonha. Acho que, ou seja, a mulher quando admite que é traída, a culpa está sempre do lado do homem, normalmente, não é? Toda a gente empatiza com a mulher que é traída, tipo, ok, o homem é que foi uma besta, foi um cabrão. Quando o homem diz que é traído, também há obviamente chamar puta a gaja, né? Isso também acontece, mas há uma cena de toda a gente que é tipo, o gajo se calhar não chegava para ela. Há esse Eu percebo sentido. o que estás a sim. dizer, está bem, mas isso é uma visão muito limitada da traição. A traição não tem apenas a ver com questões de cama. Não é? Sim. Tem a ver com- Sim. Não, mas muitas vezes tu não- tem, não é? Mas tu não achas que os homens não falam disso porque acham que a sua masculinidade ficaria beliscada, a sua Sim. honra? Sim, acho que sim. Também porque, na verdade, a maioria do público das músicas é mulher, não é? E, portanto, as mulheres querem mais ouvir de uma mulher ser traída porque se identificam mais com isso do que de um homem ser traído. Também tem a ver com o público-alvo a que se destinam. Mas, pá, eu nunca ouvi, tipo, um homem que foi traído, tipo, eu curto bem esta música aqui porque fala mesmo do que me aconteceu, eu também fui traído, não é? Não acontece muito. E as mulheres têm mais esse processo, se calhar, de cura através da música e então acabam por consumir mais músicas dessas. Muito bem, olha, vamos só avançar aqui para algumas coisas que eu vou deixar para o especial de patronos e vou dar aqui um salto para diante, porque a ideia dos relacionamentos sérios ou do casamento, chamemos-lhe casamento ou de relacionamentos longos, mudou completamente ao longo da história. Tipo, durante muito tempo, na Idade Média e mesmo antes disso, eram uma forma de partilhar recursos e de fazer alianças com outras tribos. Portanto, não tinha zero a ver com amor. Tinha zero a ver Ainda com em muitos países, não é? Hoje em dia. Sim. Estava a ouvir um programa sobre isto, uma historiadora que escreveu um livro sobre casamento, que falava, por exemplo, do exemplo da Cleopatra. Começou casada com o irmão, depois casou com o Júlio César, e depois o Júlio César foi assassinado e casou com outro César, que foi o Marco Aurélio, e fala-se de uma grande história de amor. Há um filme até com Elizabeth Taylor, mas essencialmente aquilo era um casamento entre dois monarcas dos dois maiores impérios da altura, não é? Sim. E é curioso porque isso depois transferia-se para as classes baixas e, tipo, os padeiros não casavam com a miúda gira que gostava da mesma música que eles. Normalmente casavam-se com outros padeiros. Quer dizer, padeiros não, porque naquela altura isso não era muito bem visto, mas com padeiras, estás a ver? Sim. Então havia muitas pessoas que casavam-se que tinham os mesmos ofícios. Até porque a mobilidade social era muito... Para aumentar o volume de negócio também, não é? Aumentar o volume de negócio, e porque trabalhavam, tinhas um negócio, aquela pessoa já sabia como é que se E fazia. realmente, se tu és padeiro e tens horários de merda, convém teres alguém contigo que também faz esses horários de merda para se conseguirem ver, efetivamente, depois durante as horas livres. E a ideia do amor romântico, como nós conhecemos, que achamos que é uma coisa que sempre existiu e que é uma criação, a coisa começa tipo no século XVIII e depois no século XIX mais. E é curioso porque esta historiadora dizia: os homens foram os primeiros românticos, porque os homens eram os únicos que podiam se dar ao luxo de fugir, de escapar às normas da sociedade. Ou seja, um homem podia casar para baixo. Um homem podia dizer: não vou casar com esta condessa, não sei o quê. Uma mulher não podia fazer isso. Uma mulher não podia escolher, não tinha essa liberdade. Portanto, Sim, mas hoje em dia podem e também não acontece muito, não é? claro, A verdade é essa. não acontece de certeza, exatamente. Não acontece muito. Sim. No outro dia alguém me estava a contar de alguém que tinha ido a um encontro do Tinder, depois chegou lá e começou a desconfiar. É engraçado porque está um episódio do Seinfeld sobre isto. E começou a desconfiar que se o gajo não era sem abrigo, porque estava muito mal vestido e combinou num sítio muito estranho. E eu pensei, se fosse um gajo, se fosse sem abrigo, se fosse boa... Sim. Um banhinho, lavada enxuta, banhinho. está como nova. Vamos a isso. Mas pronto. E então, mas é engraçado porque ela fala muito de
o amor romântico começou por ser uma tendência, um bocado hoje como é o poliamor ou é o Tinder, ou seja, o Tinder redefiniu, o Tinder ou as apps redefiniram a forma como tu conheces pessoas, isso é inquestionável, não é? Sim. Como tu conheces e como te relacionas também, não é? Sim, mas as discotecas também mudaram. As discotecas, completamente. Também, não é? não é? A democratização da discoteca, então, porque Sim. já havia bares, não é? Sim. Normalmente eram bares com putas e os homens iam lá, não é? Yeah. Até aos anos 40, 50, depois, mas nas últimas décadas redefiniram completamente os relacionamentos. E os livros, o romance, não é? Que é um género literário que vai muito além do romântico hoje em dia, mas os romances, ou seja, o género de haver um livro que conta uma história, como a questão da Jane Austen, por exemplo, mudaram a forma das pessoas verem o amor e começaram a querer casar por amor. Sim. Complicaram tudo. Complicaram, estragaram tudo. Estávamos tão bem. Mas os homens também, se calhar, foram os primeiros a ser românticos porque sabiam que esses atos românticos provavelmente abririam o caminho para o pipi mais facilmente, não é? Não, e não só, e porque se calhar o que lhes dizia calhar Não é na porque estavam rifa verdadeiramente apaixonados. era uma gaja que não lhes dava tanta tusa como a filha Sim. do padeiro, que era Sim. muito mais gira e mais nova, não é? Yeah. Sim. E então, depois, outra coisa engraçada nesta questão do amor romântico que foi evoluindo, durante muito tempo a ideia da atração dos contrários, estás a ver? Não, as pessoas, tens que o oposto de ti. Quando está mais do que provado, segundo a ciência, que as pessoas se juntam ou se casam, têm relacionamentos longos, com pessoas que têm o mesmo status social, o mesmo status cultural e normalmente as mesmas ideias políticas. Não divergem muito disso. Sim, mas em termos de personalidade, vejo muitos casais que funcionam porque têm uma personalidade diferente. Há um que é mais proativo, o outro mais passivo. Não estou a falar das relações homossexuais, atenção. Alguém que é mais extrovertido, outro mais introvertido. Acontece muito isso. Tipo, não tens... Quer dizer, também tens casais tipo são muito tímidos os dois, ou muito extrovertidos. Muito extrovertidos os dois, que é mais raro. Eu conheço alguns que são bem... Mas há um bocadinho... até porque muitas vezes as relações que funcionam é quando há alguém que manda mais que o outro, não é? Que lidera mais. Porque há menos discussões. Quando um diz e o outro amocha, normalmente tendem a durar mais do que aqueles que são os dois alfas, não é? E que querem mandar e há muitas discussões. Mas se em vez dos dois quererem mandar, quererem os dois colaborar e haver um equilíbrio. Também, mas isso se calhar é uma fase mais tardia da vida, não é? No início isso não é... Por norma, os relacionamentos de 20 anos ninguém vai com esse espírito. 20 anos não. Para a relação. Portanto, não sei. Acho que em termos de gosto, de ideais e tipo de valores, as pessoas têm que ser parecidas, não é? Mas acho que em termos de personalidade convém ter algumas diferenças. Agora, imagina, tu és muito desarrumada, outra pessoa é muito arrumada, tu és muito pragmática e outra pessoa complica muito. E isso aí vai criar conflitos, não é? Enquanto se forem os dois pragmáticos, é mais fácil resolver as coisas. Se forem os dois complicados, também está fedido, não é? Há um gajo chamado Ellie Finkel, que é um psicólogo que também estudou casamento e escreveu um livro chamado All or Nothing Marriage. E ele fala de questões muito interessantes, que ele diz... O amor romântico já complicou o casamento, ou seja, o sucesso do casamento. Não é? Porque exige, ou seja, o amor romântico, da mesma maneira que a Jane Austen, nos livros dela, criava um ideal do amor romântico no século XIX, as comédias românticas que criaram no século XX ou no século XXI, as músicas. E que é difícil de igualar na vida do dia-a-dia. Não é? Mas ele diz que, além disso, hoje o casamento ou as relações longas como estão, acrescentaram ainda outras coisas, que é o sucesso pessoal passa pelo sucesso do casal e passa pelo crescimento, ou seja, uma relação... um companheiro é mais do que só gostares de alguém. É alguém com quem tu evoluis, com quem tu cresces, com quem tu tens experiências que alteram a tua forma de ver a vida. E isso, ele diz, isso era bizarro há 100 anos. Se tu dissesse a alguém que o casamento era uma forma de crescimento pessoal, as pessoas nem sabiam o que é que tu estavas a falar. Então as pessoas agora acham que têm o direito à realização pessoal através de uma relação longa. E isso torna-se torna a relação ainda mais difícil, porque tu estás a pôr no outro, muitas vezes, algo que és tu que tens que fazer. Sim, estás a esquecer-te da tua individualidade muitas vezes, e acho que é aí que as relações depois começam a dar para o torto. Não somos um só, as pessoas não são um só. São indivíduos que têm objetivos em comum e até podem trabalhar mais na relação do que neles próprios, mas esquecerem-se
da individualidade é perigoso. E eu ia dizer qualquer coisa. O que é que eu ia dizer? Que não terá sido também o surgimento da monogamia que deu também aso à invenção do amor romântico? Não, porque a monogamia é anterior. Tu tens sociedades monogâmicas há 1000 e há 1500 anos, não é? Eram monogâmicas, as pessoas casavam. No ano 1000, na Europa, as pessoas casavam, já eram monogâmicas. Sim, mas diga, se não existisse monogamia, se nunca tivesse existido, será que o amor romântico existia como nós o conhecemos hoje? Percebes? Ou seja, se não foi uma necessidade, depois dos seres humanos também inventaram de... Bom, já que não posso estar com mais ninguém, se calhar tenho que me apaixonar e envolver romanticamente com esta pessoa. Estás a ver? Um truque que o teu cérebro arranjou pode ser. Para te manteres... Porque aqui há uma diferença entre a paixão e o amor, neste sentido. Se a questão que sei, mas é verdade. Quando eu me lembro de paixão é aquele ímpeto inicial, mas a paixão muitas vezes é muito mais uma criação da tua cabeça do que algo que está a acontecer. A paixão normalmente é mistério, é quando tu estás a conhecer a pessoa e aquela pessoa tem uns dados, tem ali uma série de coisas, seja beleza, seja porque gosta dos mesmos filhos do que tu, porque diz as coisas certas, mas a verdade é que tu não conheces aquela pessoa. Tu estás a construir algo baseado em aspectos que tocam algum nervo. Na tua expectativa. Tu estás apaixonado pela tua expectativa da pessoa. E depois o amor numa relação longa, imagina. Tem a ver muito mais com o trabalho e com uma aprendizagem. Tu passares por certas coisas com as pessoas, tu teres momentos difíceis, mas os dois conseguirem saber comunicar, teres um carinho pela pessoa. Sim, mas esse amor romântico não é apenas amizade que passou pelo período de paixão. Imagina, é a amizade forjada com paixão. Forjada... eu acho que há um elemento de amizade, mas há coisas que eu faço com a minha namorada que não faço com os meus amigos. E não estou apenas a falar de sexo, atenção. Mas aí está a parte sexual e de paixão, não é? E de tesão. Ou seja, eu acho que o amor é só amizade que foi forjada com paixão e que ainda há tesão. Não sei, porque há aspectos do amor, ou seja, quando eu falo do amor da convivência, da partilha, de uma conjugalidade, que eu não tenho com amigos meus, tenho outras coisas, mas não tenho com eles. Pronto, mas porque não passas esse tempo com eles, mas cá se vivesses com um amigo, e se os homens dessem carinho uns aos outros sem ser gay... Talvez. Não é? Tiravas só a parte do sexo, se calhar a diferença não era muito grande. Sim. Ou seja, essa... Não sei. Não sei que mecanismos no cérebro é que atuam para que tu se faças essa distinção, não é? Do tipo, estou apaixonado por esta pessoa, eu amo esta pessoa. Acho que é uma coisa que vais sentindo, vais dizendo, e tanto que dizes, passa a ser verdade. Também. Não, porque tu não dizes, pessoas... é difícil as pessoas dizerem aos amigos amo-te, não é? E às vezes, muitas vezes... tens sentimento mais forte por amigos, mais depressa davas a vida por um amigo do que por certas relações que tens, não é? Depende da altura da relação onde estás. E no entanto, essa demonstração de afeto, seja verbal ou físico, nunca é tão grande. Mas não sei se na essência não é o mesmo sentimento. Mas olha, este Ellie Finkel, que escreveu o tal livro, fala de uma coisa muito interessante, que tem como base esta ideia de... o que é que tu hoje em dia exiges do relacionamento, não é? Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu gosto muito dele e pá, eu ainda o amo, mas ele não me desafia, ou ele não cresceu como eu, não é? E ele fala da pirâmide de Maslow, não é? Que é um clássico das ciências sociais, que basicamente fala das primeiras necessidades do ser humano, que começam por ser a segurança e o alimento, e acabam lá em cima numa noção de sentido, de estatuto, de estima. Pronto. E ele diz que o casamento passou um bocado pela pirâmide de Maslow, começou por ser uma forma de sobrevivência e hoje em dia representa muito mais do que isso. E ele fala até de uma montanha, porque ele diz, e isto eu achei curioso, ele diz que as pessoas, mais uma vez, têm a ver com expectativas. O que hoje se idealiza de um relacionamento perfeito, não é? O que é que tu queres de um relacionamento? E ele diz que é como tu subires uma montanha, não é? Onde chegas lá, pá, imagina, tens uma paisagem incrível, tudo é perfeito. É o logro a conquista, a conquista, a façanha de ter chegado lá acima, e tens todas as mulheres ter chegado lá acima. Mas esquecem-se que para tu subires uma montanha dessas, precisaste de treinar imenso, ou seja, ninguém tem o gozo de terminar uma maratona
e as pessoas que terminam dizem que é incrível o sentimento de realização, se tu não treinares para essa maratona. E que isto causa... Há malta que treina, que nunca correu na vida e vai correr uma maratona. Talvez, imagino, mas não devem ser assim tantos. Não é? Sim, Que não. mas acabam a maratona? Acabam, sim. Há malta que faz. Depende um bocadinho da tua genética e é muito força de mental, não é? Podes acabar em 3 horas, ou quase ser 3, em 5, mas... E o que ele diz é que tu não consegues ter essa relação longa, esse casamento idealizado de crescimento, de romance, de sexo, tudo isso, se não houver um trabalho constante da relação. E ele diz, e a maioria das pessoas não o sabem fazer ou não o querem fazer. E depois as expectativas saem completamente goradas. Por isso é que há imensos divórcios e há imensas relações que... E a oferta passou a ser muita. Não é? Primeiro, antes não havia tantos divórcios porque era Mas proibido. se tu não quiseres fazer esse trabalho, tu não vais fazer... A oferta pode ser a máxima que tu quiseres, tu nunca vais chegar ao topo da montanha e certo, mas eu estou a dizer que é uma das razões de... Não é que as relações passaram a ser mais descartáveis. Primeiro porque as mulheres passaram a poder decidir Sim. sair da relação, que antes não podiam, não é? Até a própria lei, durante muito tempo não permitia, ou era mal visto na sociedade. Portanto, passou o outro lado, antes os divórcios aconteciam se o homem quisesse, não é? Sim. Agora passam a acontecer também se a mulher quer. Portanto, logo aí, aumentas para o dobro ou para o mais dos divórcios. E depois há sempre aquela expectativa do será que há melhor? Não é? E antes não havia tanto isso, porque a oferta era menor. Sabes o que é curioso? É que a ideia do que será que é melhor... Isso faz com que a expectativa da relação mude Sim, completamente. mas muitas vezes a ideia do será que é melhor é uma questão de preguiça. Ou seja, em termos matemáticos haverá sempre melhor, sendo que isto é muito subjetivo, não é? Mas é muito mais fácil tu pensares eu vou começar outra vez porque é melhor, do que tu fazeres o tal trabalho, porque mesmo com aquela que tu achas que vai ser melhor, mesmo se tu pudesses pontuar isso, dizer, ok, a segunda, em relação à primeira, é melhor nesses aspectos. Mas mesmo para chegares ao topo da montanha, tu não vais chegar porque ela é melhor do que a anterior. Ou seja, a relação, para chegares a esse nível, vai precisar de imenso trabalho. Sim, e se calhar tu é que não és o melhor, não é? Pois, exatamente. Tu podes dizer, aquela é melhor que esta, está bem, mas eu sou uma merda, portanto a relação também nunca vai ser boa, apesar daquela ser melhor. E as pessoas projetam sempre os erros da relação muito na outra pessoa em vez de perceberem que a culpa é deles, ou que às vezes é uma incompatibilidade e não é culpa de ninguém, não é? Na maioria das vezes, acho que é mais isso. E há uma coisa, só para terminar, uma coisa que ele diz que eu acho interessante, que é, hoje em dia há muito mais insucesso e as pessoas sentem-se muito mais frustradas com o casamento ou com as relações longas, porque o modelo é muito mais exigente. Portanto, sentem-se muito mais frustradas do que alguém que era casado em 1940 ou 1950. Porque a ideia daquilo que era o casamento era distinta daqui. Portanto, os mínimos garantidos eram muito mais fáceis de alcançar. Sim. As pessoas viviam muito melhor com isso. Essa frustração vem da expectativa, não é? Ele diz, no entanto, as pessoas que conseguem chegar ao topo da montanha, e há algumas relações que conseguem ter isso, o nível de satisfação num casamento e de relação pessoal é algo impensável e inalcançável para um casal de 1950. Que nem sequer contemplava que havia esses queijinhos para preencher, estás a ver? Sim, sim. E isso é interessante. Olha, vamos continuar com o tema das relações no especial de patronos. Vamos. Quem quiser continuar a ouvir e ainda não ser patrono, o que é que tem que fazer? Guilherme É ir ao patreon.com/sembarbas na língua e pronto, e subscrever e é aquela linha de costume, vocês já sabem, quem quiser continuar a ser forrete, há quem paga. A Cristina Ferreira teve 10 mil pessoas que pagaram 19 euros para ouvir dizer pataquadas uma vez. E vocês podem pagar 20 euros para nos ouvir um ano a dizer pataquadas todas as semanas, duas vezes por semana. 2 vezes por semana, é verdade. Portanto, agora pensem, é curioso, porque nós também queríamos Lobotan, percebes? Também precisamos de comprar Lobotan, nós, que damos muito valor a essas coisas. Eu não, mas olha, estou de pantufas em casa e há aqui uma pantufa que já está com um buraco. Portanto, se calhar preciso comprar umas pantufas novas, não são 450 euros. Umas pantufas que são um tubarão. Oh, que fofinho. Tu és um fofinho. É sim. E é curioso, eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas, vão recebendo de vez em quando, vamos recebendo, já vos ouvi há 3 anos, há 4 anos e decidi finalmente ser patrono. Portanto, se és uma dessas pessoas, faz isso. Sim, às vezes é mais por preguiça. Por preguiça não, pá, as pessoas têm muito onde gastar dinheiro, não? Essa é a verdade. Limbo, mais espetáculos esgotados, não é verdade? Sim, na verdade eu pus lá isso, pus a dizer que estava esgotado, mas ainda há 2 ou 3 perdidos, que é Espinho, Rio Maior e Porto de Mós. Estão esgotados já adiantei trabalho pôr no cartaz, mas ainda há tipo 3 bilhetes soltos lá para o meio, se forem à Ticketline encontram. E o de resto é isso, em breve vou anunciar mais umas datas novas, já não vão ser muitas mais, mas mais umas 6 ou 7,
em Portugal e também no estrangeiro. Pronto, não sei, vou anunciar daqui a umas semanas. É isto. Muito bem. Olha, eu vi apenas o piloto de uma série chamada Old Man, com um dos meus autores preferidos de sempre, que é o Jeff Bridges, e achei o piloto extraordinário. Adorei a série. É sobre um gajo, não percebes muito bem no início, mas é sobre um gajo que teve uma vida ou como espião, ou como terrorista ou algo, e que já está velho e que tem que voltar ao ativo. A premissa é uma premissa batida, clássica, mas o episódio é extraordinário. Sim, senhor. Eu vi alguns filmes engraçados. Vi o Death at a Funeral, a versão original, inglesa. É muito giro, está engraçado. Vi o The Vanishing, que é um filme holandês de 1987 e está muito fixe. É assim um thriller, está muito giro. O chato é eles falarem holandês, não é? É, mas também falam meio francês em algumas partes, porque aquilo é passado em França. E está engraçado como eles põem a tensão, está gira, e apesar de ser um filme antigo, há uma versão remastered, e então dá aquela estética que parece que foi filmado assim, em estilo retro, não dá aquele ar muito antigo. E vi também que é incrível, porque é uma história verdadeira, porque senão era ridículo, tu achavas que aquilo nunca iria acontecer, que é o Compliance, que é baseado numa história verídica que se passou num McDonald's nos Estados Unidos, em que um gajo te ligava para lá fazer-se passar pela polícia, e é a forma como as pessoas nem questionam a autoridade e fazem tudo. E aquilo, se eu não soubesse que a história é verdadeira, eu pensava, que estupidez este filme, isto alguma vez ia acontecer, ridículo. E aconteceu, e eu depois estive a ver as imagens, há umas imagens reais mesmo, das câmaras de vigilância e um documentário, e é 100% verídico aquilo, não há ali nada de inventado. Aliás, sobre isso a questão da autoridade, o Milgram, que há os testes de Milgram, que foi um cientista social que fez esses testes no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, e que estuda muito isso sobre o que é que tu estás disposto a fazer com aquilo que tu achas que é uma figura de autoridade. Que era a ideia, dão-te uma cena e dizem, olha, mostram-te um gajo numa sala ao lado e dizem, nós vamos para outra sala, e tu tens que lhe dar choques a cada resposta errada, e a quantidade de pessoas que davam até choques quase mortais é incrível. Acho que há um filme também, não sei, mas não é bem essa coisa, que é o Das Experiment, a experiência, um filme alemão em que a malta faz de prisioneiros e outros de guardas, não é? E também dizem, eu nunca vi, mas tenho aqui na lista para Acho que ver. há uma versão americana também. Mas dizem que está uma merda. Okay. Muito bem. Mas também é sempre os pseudo-intelectuaizinhos quando vem um remake de um filme europeu que tem 8, que também só tem 8 porque é europeu, porque também não vale assim tanto, e depois o remake tem sempre 5 ou 6. Mas muitas vezes o original é melhor, atenção. Há um remake que é ótimo. Eu vi o original, mas não me lembro muito bem porque acho que na altura estava gansado, mas que é o Departed, do Martin Scorsese. E o filme, o remake, talvez o filme coreano seja melhor, mas o remake é extraordinário.